Muito bem, alunos, vamos à nossa aula de hoje. No mês de outubro do ano de 1929, na cidade de Nova York, iniciou-se uma crise econômica que iria abalar o mundo capitalista. Seguramente, a crise econômica de maiores consequências para a história do mundo do século XX. A crise de 1929. E o que foi essa crise? A crise de 1929 foi uma crise de superprodução. Sim, uma crise de superprodução, pois eram comuns e escandalizaram o mundo à época cenas de produtores rurais jogando leite no rio, ou, enfim, se desfazendo dos seus produtos, porque não conseguiam preço, não conseguiam condições econômicas de colocar seus produtos no mercado com viabilidade, ao mesmo tempo que milhões de pessoas passavam fome nas cidades. E como é que acontece esse negócio de crise de superprodução, que é comum no sistema capitalista? Eu vou explicar. Após a Guerra Mundial, os Estados Unidos saíram com uma economia mais, vamos dizer assim, privilegiada do mundo, porque não tinham tido prejuízos materiais em seu território, as perdas humanas foram insignificantes do ponto de vista econômico, já que eles chegaram no conflito muito no final, e era uma economia que tinha ampliado sua capacidade de produção para atender a demanda industrial do mundo, enquanto as economias europeias estavam em guerra. Logo, essas condições levaram que logo após a guerra de 1914, os Estados Unidos entrassem em um processo de crescimento econômico acelerado. Havia mercado para colocar a produção, a sua moeda era uma moeda valorizada, não era padrão mundial ainda, como virou depois da Segunda Guerra, mas era uma moeda forte. O seu mercado era um mercado grande, estava se expandindo, a renda da população aumentando, as empresas estavam produzindo mais, os Estados Unidos com um mercado financeiro forte, financiando a reconstrução da Europa, enfim, um círculo virtuoso de crescimento econômico contagia a sociedade americana. Isso faz com que as empresas, sempre projetando um crescimento, sempre projetando aumentar a sua produção, buscassem aumentar a sua capitalização. E a forma encontrada para aumentar sua produção, aumentar sua capitalização, foi buscar sócios no mercado de capitais, vender suas ações na bolsa de valores, né? E pegar o dinheiro dos investidores, dos poupadores, investir no aumento de sua produção e no ano seguinte pagar a esses investidores dividendos e parte dos lucros. Isso funciona muito bem, a Bolsa de Valores norte-americana, o Wall Street, ela tem uma importância muito grande na economia americana. Nós aqui não temos muito bem a noção disso, porque a nossa Bolsa de Valores, ela é restrita, ela pega apenas uma parte das empresas, não é tão fundamental quanto na economia americana, digamos assim. E o que aconteceu? Começou a haver um investimento e crescimento, um investimento constante nessa ciranda financeira, nesse mercado de ações em Wall Street. Esse crescimento econômico, ele tem um limite, né? Não há como viver esse círculo vicioso eternamente. E no momento em que os investidores percebem que as empresas não vão conseguir manter essa margem de lucro, manter o seu crescimento indefinidamente, o que acontece? O investidor tende a vender as suas ações. No final da década de 20,
esse ciclo de prosperidade norte-americano estava chegando a um esgotamento. A Europa já tinha iniciado, já tinha avançado o processo de recuperação e não era mais um consumidor da sua produção industrial, mas sim um competidor, né? Enfim, esse crescimento, essa projeção exagerada de crescimento levou a uma desconfiança dos investidores na Bolsa de Valores, e nós estamos falando de uma sociedade que investia em massa. Não eram apenas grandes financistas que investiam na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Pessoas comuns colocavam sua poupança. Um americano médio, um americano comum, um trabalhador, acordava de manhã muitas das vezes, ia ler o seu jornal e via lá o resultado do jogo de beisebol, o basquetebol que ele acompanha, e via lá a cotação da sua ação, da ação que ele comprou, da empresa que ele comprou. Ora, quando em outubro de 1929, numa sexta-feira, vários grandes investidores começam a vender no início do pregão da Bolsa, o que acontece? O preço das ações começa a despencar. E o movimento de vendas não para, não há como sustentar o valor das ações. Em apenas um dia de pregão, fortunas inteiras deixaram de existir. Empresas que valiam milhões de dólares, no final do dia não valiam nada, ou tinham papéis extremamente desvalorizados. Isso teve um impacto imenso, foram vários dias de queda. Em Wall Street observou-se uma quantidade enorme de suicídios. Os investidores, grandes magnatas, ficaram pobres da noite para o dia, jogavam pela janela. Os efeitos da crise foram devastadores, foram avassaladores no mundo inteiro. Milhares de empresas vão à falência nos Estados Unidos e uma reação em cadeia no resto do mundo. Centenas de milhares, milhões de trabalhadores ficam desempregados da noite para o dia, num processo muito rápido. As empresas quebram uma atrás da outra. Os efeitos da crise são devastadores nos países do sul global, daqui da América Latina, Ásia, África. O Chile, por exemplo, que vivia até hoje, é importante a exploração de cobre no país, a praticamente inexistência demanda de cobre pelo desaquecimento da indústria, o Chile é a insolvência. A miséria era tão grande que havia em Santiago um sistema de caminhões para recolher as pessoas que morreram durante a noite nas ruas. O Brasil foi afetado drasticamente, porque o Brasil vivia de exportar café. Café é um produto de sobremesa, não é um produto essencial. Se o cobre não ia, que dirá o café, né? Então houve uma enorme desvalorização do café, que teve um efeito político decisivo aqui na sociedade brasileira. Nós vamos estudar na semana que vem a Revolução de 1930. Na Europa, da mesma maneira, os efeitos da crise de 29 foram avassaladores. Os estaleiros na Inglaterra chegaram a começar a ser desmontados porque não havia demanda de navios com a queda do comércio internacional. A Alemanha foi arruinada porque a Alemanha estava dependendo do capital norte-americano, de empréstimos norte-americanos, para a sua recuperação. E quando os americanos entram em crise, começam a repatriar o capital, a Alemanha entra numa crise tremenda, começa um processo de aumento da inflação, de hiperinflação, que deu muito gás ao partido nazista, que a partir daí, olha, a crise foi em 29, em 1932, o partido nazista, que era um partido insignificante, consegue uma bancada expressiva no Bundestag, no parlamento alemão, e logo no ano seguinte Hitler dá o golpe e se torna o ditador da Alemanha, o filho da Alemanha. Foi um impulso ao fascismo na Europa, né? Essa crise de 29, ela perdurou e, na verdade, só foi contornada com a guerra em 1945. Houve uma mudança geral na política econômica dos países. Os Estados Unidos, que vinham de décadas de uma política econômica extremamente liberal, o presidente Edgar Hoover,
ele saiu chutado do palácio, da Casa Branca. Uma derrota cachapante. E assumiu o governo Franklin Delano Roosevelt com uma política de bem-estar social, com uma política de divisão de renda, uma política de obras públicas para gerar emprego, para soerguer a economia, o chamado New Deal, que teve um sucesso tremendo e colocou os Estados Unidos numa posição privilegiada, colocou os Estados Unidos novamente em uma posição privilegiada e de ponta na economia mundial. Entenderam? Esse foi, em suma, sumarizando o que foi a crise de 1929. A partir na semana que vem, nós vamos analisar o que aconteceu no nosso país, aqui no Brasil, como desdobramento desta crise.